Pronto, gravando. No final eu faço a chamada, tá certo? Hum. Pronto. Revisão de Química, primeiro ano. E aí, inicialmente, retomar lá o que é a química, né? A química é a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela, ou seja, as mudanças que a matéria sofre durante reações químicas e a sua relação com a energia, né? Então, aí nós temos aqui a representação de um copo com água e a representação das moléculas da água em um modelo parecido com o modelo de Dalton, né? Aqui temos um gráfico de energia vezes o produto, ou seja, isso aqui é a reação. Temos aqui outras formas de representar, né, a estrutura atômica. Então, nós temos aqui a matéria, que é a água, a molécula da água com hidrogênio e oxigênio, e aqui um átomo, onde nós temos os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons ao redor. E aí, onde está a química? Ela está presente nos laboratórios, está presente nas novas tecnologias, está presente nos medicamentos, está presente nos alimentos, está presente no nosso corpo, né, a composição do nosso corpo e toda a composição da natureza e do universo. As transformações químicas, elas fazem parte de um domínio da humanidade de longa data, né? Desde os primórdios, quando o ser humano descobriu o fogo, né, ou quando por meio de fenômenos naturais, o fogo apareceu, ele conseguiu começar a produzir alimentos, tecer o couro, tingir, produção de tintas, a moldagem dos metais, né, o cozimento, os alimentos, tudo isso trouxe uma melhor qualidade de vida graças à descoberta do fogo. E considerando aí, nós já temos várias implicações químicas. Contudo, claro, eles não tinham esse nome, química, né? Eles faziam apenas aquelas cozinhavam a carne, por exemplo, porque se tornava um alimento melhor, mais saudável e dava uma melhor qualidade de vida, mas eles não pensavam, aqui está ocorrendo uma reação de combustão, tanto, tanto. Não, não. Né? A química vem surgir muito, muito, muito depois. E aí nós temos as transformações químicas versus as transformações físicas. Agora nós vamos focar um pouquinho nas físicas, mas as transformações químicas são aquelas em que tem mudança de cor, formação de chama, mudança de temperatura, liberação de gás, formação de sólido, liberação de cheiro, aromas. E as físicas são aquelas em que a matéria ela vai se transformar, mudar o seu estado, né? Vai sair do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, aí fazendo esse caminho retornando. E aí aqui nós temos a propriedades físicas da matéria, eu esqueci o nome agora, mudanças do estado físico, né? Então, você percebe que com o aumento da temperatura, o sólido se torna líquido, o líquido gasoso, e com a diminuição dessa temperatura, o gasoso se transforma em líquido e o líquido sólido. E aí nós temos os nomes. Quando passa do sólido para o líquido, é, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Então, olha, já dá uma ajuda aqui, porque líquido, vaporização, é quando o líquido vira gasoso. Quando o gasoso passa para o líquido, liquefação ou condensação. O líquido para o sólido, nós temos a solidificação, e quando tem o processo direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, chamamos de sublimação. E tudo isso depende do aumento ou diminuição da temperatura. A química ela surge como uma ciência experimental, ou seja, graças aos trabalhos de Lavoisier, século 17, 16, se eu não me engano agora, a química ela começou a ter esse caráter de ciência experimental, porque antigamente era tudo muito assim, suposição, tudo muito na fé, e o que o povo mais acreditasse, e quem tivesse mais credibilidade, é que levava aquele conceito.
E aí Lavoisier, por meio de experimentos, começou a trazer esse caráter para a química. Ele foi um dos primeiros a demonstrar que as reações químicas ocorrem sem variação de massa, como podemos ver na obra, ou seja, no Tratado Elementar de Química, que é considerado a Bíblia da Química. E aí, diferentemente do que aparece, inclusive no livro de vocês, a frase ou o esquema, ó, resumindo toda a sua obra, que Lavoisier falou foi: em todas as operações da arte e da natureza, nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do experimento. Aquela frase, na natureza nada se perde, nada se transforma, perdão, natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não foi de Lavoisier, foi de uma pessoa que veio depois, que foi Lucrécio, inspirado, na verdade, na obra de outro filósofo, que não era, de outro cientista, que não era Lavoisier. E aí o grande marco, o grande instrumento que contribuiu para os experimentos, essa nova forma de ver a química foi a balança. Então, com 3 balanças, ele conseguiu separar a química da alquimia, que era algo muito presente. Deixa eu ver aqui, alguém comentou um negócio aqui no chat, deixa eu olhar. Professor, depois manda a página do assunto, por favor. Sim, eu vou mandar, tá certo? Eu vou selecionar as páginas, vou dar uma olhada, quais páginas que contemplam, e eu posto para vocês, tá certo? A mudança no modo de estudar os processos químicos, que determinou o surgimento da química como ciência experimental, é denominada revolução química, porque é quando nós temos os experimentos, aquele momento que envolve esqueci a palavra, empirismo, como forma de estudar, de conhecer o mundo, né? Claro que isso não foi fácil, né? Lavoisier, ele sofreu muito por causa disso, que acabou sendo enforcado devido a todas as suas contribuições, porque era considerada heregia, porque de contra tudo que era pregado naquele período. Manda os slides também, sem problema. E as propriedades específicas dos materiais. Nós temos propriedades gerais e as propriedades específicas. As gerais são aquelas comuns a todos os materiais, como massa e volume. Todo material tem massa e tem volume, então essa é uma propriedade geral. E as específicas vai ser realmente aquela que está ligada a cada material, como, por exemplo, o estado físico, a resistência a impacto, resistência à oxidação, solubilidade, a densidade, tudo isso é propriedade específica dos materiais, que vai mudar de material para material. E aí, com essa perspectiva, vocês podem abrir o microfone e falar e responder, tá? Como diferenciar o sal do açúcar? Essa é uma pergunta para vocês. Digam aí, como é que nós poderíamos fazer essa diferenciação de forma segura? Ou seja, nós não podemos cheirar e nem podemos lamber ou colocar o dedo ali, isso. Que outra forma nós poderíamos, de forma segura, identificar esses materiais, saber qual é açúcar e qual é o sal? Pergunta para vocês, digam aí, pela textura. Mas aí, pensando no açúcar cristalizado e no sal também, tá? Eles ficam muito parecidos, na verdade. Então, a textura, na verdade, seria muito parecida. Ou até idêntica, dependendo. Pelo Oi. fato de ser grosso, o açúcar ser mais grosso que o sal. Mas depende do sal. Se for um sal que tem os cristais menor, ele fica do mesmo tamanho dos cristais do açúcar. E se nós pensarmos Colocando na água. colocando na água, se colocar um pouquinho de açúcar em um copo de água e um pouquinho de sal em outro copo de água, qual vai ser a diferença dos dois? A dissolução, talvez, pela. Não, na verdade, os dois vão dissolver na água. E vai ficar uma cor ali transparente. O que poderia. Outra coisa que poderíamos. E aí, podem dizer, não sinto vergonha, esse é o momento. Vamos lá. Como nós poderíamos diferenciar? Lembrando que não pode beber, não pode cheirar. Diferenciar de uma forma segura, porque aqui a gente está falando de sal e açúcar, né?
não vai fazer nenhum mal se a gente cheirar ou experimentar ele. Mas se nós estivermos falando de um ácido, estivermos falando de um veneno, não vai poder estar cheirando ou lambendo. Vamos lá, gente. Jonas, como você faria? Ah, ele falou aqui. O sal diluiria mais rápido pela composição química? Ok, mas a nível experimental, teria alguma forma de fazer isso? Porque pela composição química nós teríamos que o quê? Ter um aparelho específico para poder fazer essa análise, né? Tipo um espectrômetro, se não me engano. E todo mundo não tem em casa um aparelho desses? O sal diluiria mais rápido, será? Eu acho que não. Certo. Uma forma também de fazer isso seria colocar os dois no fogo, porque o açúcar ele iria se caramelizar, né? Iria ficar esse caramelo, e o sal, na verdade, não. O sal, ele poderia ficar um pouquinho mais escuro, mas ele não iria passar por um estado de caramelo, digamos assim. Então, aumentar a temperatura daquelas substâncias poderia já ser um fator para identificá-los. A diluição, você teria que ter um olho muito rápido, assim, para ver o sal, o açúcar diluindo na água e dizer, pronto, esse aqui diluiu mais rápido, então é o sal, né? Acontece, normal, tranquilo. E aí, nós temos as propriedades organolépticas. São aquelas que nós podemos conhecer pelos nossos órgãos, ou seja, quando nós pegamos, quando nós cheiramos, quando nós sentimos, quando nós vemos, nós podemos diferenciar. E aí, o brilho seria essa, o estado físico poderia ser também, o formato, o cheiro, por exemplo, o grão de café, mesmo que você não estivesse enxergando, mas pelo cheiro você conseguiria identificar. O cristal, talvez, pela cor, né? Então, tudo isso são propriedades organolépticas, são aquelas que nós conseguimos identificar por meio dos nossos órgãos de sentidos, tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat ou abrir o áudio, tá? E agora, em um desses copos, nós temos água, e no outro nós temos veneno. Como é que nós diferenciaríamos eles? Respondam aí. E aí, alguma hipótese de como nós diferenciaríamos a água do veneno? Lembrando que sempre de maneira segura, nós não poderíamos testar, porque se a gente beber o veneno, morre. E cheirar também poderíamos, dependendo do veneno, poderia morrer. Dá para uma inimiga beber e que ela conta com a sorte. É uma possibilidade, né? Mas uma maneira mais segura e menos criminosa. Alguém consegue apontar uma ideia? Boa tarde, William Anderson. Por meio das propriedades físicas, né? Se nós soubéssemos a temperatura, nós sabemos que a água ela começa a evaporar aos 100 graus Celsius. Então, com o termômetro, nós poderíamos fazer essa identificação. O cheiro, ele não seria muito seguro, porque dependendo do veneno, você pode ser intoxicado só pelo cheiro do veneno, entendeu, Gabriel? E aí, cheirar não seria muito interessante nessa perspectiva, sabendo que ali você tem um veneno. Mas se fosse, por exemplo, para diferenciar sucos, não teria problema. Mas sabendo que tem um veneno, não seria interessante. E aí nós temos as propriedades físicas, que são aquelas associadas a valores medidos, que garante maior precisão na identificação ou diferenciação de materiais, como a densidade, a solubilidade
a temperatura de fusão e de ebulição, ou seja, a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido é um caráter que pode nos dizer informações sobre aquela substância, bem como a temperatura de ebulição, que é quando passa do líquido para o gasoso. Se nós estivéssemos ali com o termômetro, poderíamos identificar e dizer, pronto, essa daqui evapora aos 100 graus Celsius, então podemos dizer que é água, né? A densidade, que é a relação de massa pelo volume, e a solubilidade, ou seja, o quão aquilo ali consegue se dissolver na água, podemos dizer assim. Falei água, mas pode ser qualquer outra substância. E aí, nesse potinho aí colorido, cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui, cadê a setinha? Pronto. Nós temos aqui uma propriedade que é a densidade. Esses líquidos aqui, eles não se misturam devido à solubilidade entre os líquidos, ou seja, eles não têm propriedades, eles têm propriedades diferentes que impedem que eles se dissolvam. E aí, quanto maior a densidade, mais para baixo ele fica. E aí, por isso que vai formando essas cores aqui. Então, esses líquidos aqui, ó, esse pretinho, esse laranja que está em cima, eles são os menos densos em comparação a esse último aqui embaixo, que parece ser areia. Não sei, pode ser um líquido meio amarronzado também. E a solubilidade é isso aqui, ó. Quando nós misturamos dois líquidos, e aí eles começam a reagir, começam assim, a ter interação. A água e o óleo, quando nós misturamos, fica aquelas duas camadas exatamente por isso, porque eles não são solúveis entre si. Pronto, então agora nós vamos fazer a determinação da densidade de materiais. Nós temos aqui o bloco 1, bloco 2 e o bloco 3. E vamos identificar qual desses três é o que é mais denso. O bloco 1, ele tem 3 centímetros de largura, 7 de comprimento e 1 de altura. E com a massa de 60 gramas. Deixa eu mostrar aqui a outra. Volta para cá. Pronto, aparecendo. Então, deixa eu anotar aqui as informações do bloco 1. 3 centímetros de largura, 7 centímetros de comprimento, 1 centímetro de altura, 60 gramas. Olha aí, Maria Luísa. Eu poderia ter falado, mas tranquilo. Então, o bloco 1 ele vai ter 3 centímetros de largura, 7 centímetros de comprimento e 1 centímetro de altura. Lá na matemática, que vocês já sabem isso, como é que nós calculamos o volume de um eita, polígono que fala? Eu não lembro como é. De um retângulo 3D, digamos assim, eu não sei o nome. Esqueci, fugiu do juízo. Hein? Como é que nós calculamos o volume? Pessoal, quando vocês têm um cubo, por exemplo, aqui é um retângulo, e vocês precisam calcular o volume dele, como é que vocês fazem? Lado versus lado versus lado, muito bem. Então, nós vamos multiplicar as três informações desse cubo, ou seja, nós vamos multiplicar a base vezes a altura, e a base, ela vai ter, a base, ela vai ser a largura e o comprimento, tá certo? Não errou não, mas a base é isso mesmo, é o comprimento e a largura, vezes a altura. Tranquilo, falou certinho. E aí o volume vai ser 3 vezes 7, 3 centímetros, vezes 7 centímetros, vezes 1 centímetro. Isso dá quanto? (21). Como é 3 centímetro vezes centímetro vezes centímetro,
centímetro ao cubo. Temos a massa desse cubo, e para saber a densidade, é só utilizar a formazinha. Densidade é igual a massa sobre o volume. E aí, substituímos os valores, 60 gramas por 21 centímetros cúbicos. Isso nos dá... Deixa eu ver se eu acho uma calculadora aqui. Mas se alguém tiver aí com a calculadora mais fácil, pode falar. Dois vírgula 85. Vamos confirmar. 2,86, porque esse 7 aqui arredonda o 5, tá? Então fica 2,86 gramas por centímetros cúbicos. Então essa daqui é a densidade do cubo 1. Deixa eu escrever aqui, não ficou tudo bagunçado. 2,86 gramas por centímetros cúbicos. Vamos para o segundo bloco. Isso aqui eu já posso fechar. Vamos lá. Vou pegar outra folhinha aqui. Bloco 2. Ele tem 4 centímetros de largura. Quanto aqui? 4 de comprimento. E 1 centímetro de altura. E 40 gramas. Cadê? Aqui. Pronto. Aqui. Mais pra cá. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Mesmo esquema. Calculamos o volume, multiplicando todos os lados do bloco. 4 vezes 4, 16. Muito bem. Massa, 40 gramas. Densidade, massa sobre o volume. A massa, 40 gramas. Sobre um volume de 16 centímetros cúbicos. 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Vamos para o terceiro bloco. Bloco 3. Vocês podem ir fazendo aí se vocês estiverem com o caderno próximo. Apesar de que, enfim, é bem tranquilo, né? 1 centímetro de comprimento, 5 centímetros de altura, 50 gramas. Cambete, olha aí. Deixa eu ver, marrom. Então, nós vamos ter um volume de 3 vezes 1 vezes 5. 15 centímetros cúbicos. A massa nós temos que é 50 gramas. É só aplicar na fórmula da densidade. Massa sobre o volume, que vai dar massa 50 dividido por 15. Vamos confirmar. Como é que apaga tudo aqui, meu Deus? É assim mesmo, né? 50 dividido por 15. Pode ser 3,34. Gramas por centímetros cúbicos. Pronto, essa é a densidade do bloco 3. Tranquilo? E aí, chegamos à conclusão de que o bloco com maior densidade é o bloco 3, exatamente. Seguimos. Tranquilo aqui na densidade para fazer o cálculozinho? Alguma dúvida? Fórmula da densidade. Massa sobre o volume. Você pega a massa, divide pelo volume, tem o valor da densidade. Simples, prático.
Pronto. E aí tem algumas formas especiais. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a lâmina de barbear. Veja, na primeira forma que o rapaz joga ela, ela acaba afundando. Mas devido à sua forma, o seu formato especial, se ele coloca de outra forma, ela fica aqui, ó, boiando, fica na parte de cima. A mesma coisa vai acontecer com o clipe de papel, a mesma coisa acontece com o barco, mesmo sabe, com o navio, né? Porque um barco é pequenininho. Mesmo sabendo que o material que compõe esses daqui tem a densidade maior que a água, devido à sua forma especial, eles conseguem ficar acima, ou seja, conseguem flutuar. Bacaninha aqui. Vamos para os processos de separação e de purificação. Qualquer dúvida podem chamar, tá certo? Vamos lá. Processo de separação e purificação é referente a misturas, né? Que é a tarefa essencial tanto no laboratório de química, como em várias atividades humanas relacionadas à obtenção de materiais, como, por exemplo, na cozinha. Então, é um procedimento que é utilizado por nós diariamente em vários espaços, não só no laboratório de química. Claro que no laboratório você vai ter materiais específicos que vão fazer separações e purificações de outras formas. O grau de pureza, ou seja, o grau de purificação, vai depender da finalidade que você deseja utilizar o produto. Aqui nós temos um álcool iodado, que é uma mistura de iodo com álcool etílico, e aí de 100 partes, desses 100 ml, melhor dizendo, 50% é de álcool, e ali 0,1% de iodo, e todo o restante de outra substância apenas para dar volume. Aqui, o álcool 96, ou seja, de 100 ml quer dizer que 96 é álcool. Ou seja, de 100% daquele produto, 96% é álcool etílico. E aí, nós podemos pensar também aqui na limpeza da água, na purificação da água. Quando nós pegamos aquela água lá do rio, da reserva, tudo mais, ela vai passar por vários processos de separação para tirar as impurezas, para poder chegar a uma água mais filtrada, né, com mais características potáveis à nossa saúde, né? E aí os procedimentos de separação vai depender realmente do grau de impureza que tem aquela substância. E no caso da água, nós vemos que é feito vários processos ali de purificação, porque a água contém muitas impurezas, tanto sais do próprio solo, como dejetos de animais, dejetos da vida que existe ali naquela água, né? E aí, para a nossa saúde, não seria adequado. Por isso que é passada por um processo de purificação. E aí, conhecendo um pouco de sistemas, fases, misturas e processos de separação. Os sistemas é o local onde você vai realizar aquele procedimento, que pode ser um procedimento de separação ou só de manutenção mesmo. Por exemplo, o café. Depois que você faz o café, você vai colocar ele numa garrafa. Então, aquela garrafa é um sistema. A água que você bebe naquela garrafinha de água mineral que compra a R$ 1, R$ 1,50, é um sistema. Se nós formos analisar uma sala de aula, a sala de aula é um sistema. Se nós formos analisar a cidade é o sistema. E o que está ao redor nós chamamos de vizinhança. Tranquilo? E aí, sistema é tudo aquilo que nós isolamos, ou seja, tudo aquilo que nós pegamos no universo com a finalidade de estudo. Para um químico, o sistema mais simples é um tubo de ensaio, ou seja, lá no tubo de ensaio, a reação está ocorrendo dentro do tubo de ensaio. Que é uma vidraria parecida com esse desenho aqui, tá? Nesse caso, chamamos as paredes do tubo de fronteiras do sistema, ou seja, a delimitação do sistema, e o que está ao redor, vizinhança. Então, se você está fazendo um experimento em um tubo de ensaio, você é a vizinhança daquele tubo de ensaio. O tubo de ensaio é a fronteira, e o que está ocorrendo dentro do tubo de ensaio é o sistema, está dentro do sistema. E aí nós temos o sistema aberto, como um copo de água, um tubo de ensaio que não esteja tampado,
Porque é chamado de aberto porque ele pode fazer tanto troca de energia, ou seja, diminuir sua temperatura ou aumentar, como a troca de materiais. Por exemplo, pode cair poeira aqui, pode cair um inseto, você pode derramar o conteúdo que está ali dentro, e aí você acaba trocando esses materiais com a vizinhança com ou a vizinhança com o sistema. E aí você pode também, por exemplo, quando está fazendo um experimento no laboratório, você está conversando, pode cair saliva ali, enfim, sobrancelha, aqueles rebocos de maquiagem, enfim. É um sistema fechado quando não há troca de materiais. Mas, por exemplo, uma garrafa feita essa aqui, ela pode o quê? Diminuir a temperatura, não é? A água pode ficar mais quente ou pode ficar mais fria. Perder calor ou ganhar calor ali e mudar a sua temperatura. Mas dificilmente se nós não furarmos, não danificarmos essa garrafa, não vai sair água dela, ou seja, não vai ter perda de materiais. E o sistema isolado é quando não há nem perda de calor, não há perda de calor nem troca de materiais com a vizinhança. Então, uma garrafa térmica, claro que a garrafa térmica não é um sistema 100% isolante, porque ao longo do tempo, de 2 dias, aquela temperatura que estava ali dentro ela vai começar a diminuir, concordam? E também porque a gente vai abrindo. A mesma coisa um cooler. Eu chamo isso aqui de cooler, não sei como é que vocês chamam, esse negócio em vermelho com branco aqui. O papel, o jornal, ele é um isolante também, né? Tanto é que você, não sei se já perceberam, mas algumas pessoas que são moradores de rua se cobrem com jornais, porque ele é um isolante térmico, então aquilo ali vai contribuir para que a pessoa não sinta tanto frio. E aí o sistema isolado vai ser isso, é quando não tem nem troca de calor nem de material. Eu estou avançando, viu? Se vocês não fizerem pergunta ou não tiverem dúvida, eu vou seguindo, tá certo? Componentes e fases de um sistema. Sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Quantas fases tem nesse copo e quantos componentes? Essa é a pergunta para vocês. Respondam aí. Vamos lá? Quantas fases tem nesse copo e quantos componentes? Dentro do copo, tá? Pensando que o copo ele é o nosso limite de fronteira que está dentro do nosso sistema. Daisy disse que tem 2 fases, alguém concorda ou discorda? 2 fases, Maria Júlia. Janderson também. Natália disse que tem uma fase. E quantos componentes? O Adson disse que tem 2, mas não sei se é componente ou é fase. Acho que foi componente, porque eu fiz a pergunta agora. E aí, quantos componentes tem dentro desse copo? 2 fases, um componente, segundo Maria Eduarda. Acho que um componente, Daisy. Se eu estiver enganado, foi componente, para componente, né? Mais alguém? Também acho que é um componente. Muito bem, Janderson. Acho que é um componente e isso também pronto. Muito bem. Realmente nós temos 2 fases, porque nós temos a água líquida e a água sólida. E temos um componente que é a água, tá certo? Considerando que é água. Aí nós temos 2 fases, a fase líquida e a fase sólida, e temos um componente só que é a água. Espera aí. E aí realmente a resposta correta era 2 fases e um componente. Agora para esse primeiro copo, não olhem para o segundo, esse primeiro aqui, ó. Pensando que nós já adicionamos sal aqui e já misturamos. Nós temos quantos componentes e temos quantas fases? É melhor, quantas fases e quantos componentes? 2 fases, 2 componentes, 2 fases, 2 componentes. Estamos só pensando o que está dentro do copo, tá? Adicionamos o sal, já mexemos, o sal já foi dissolvido. Uma fase, 2 componentes. Pronto. Nós temos apenas uma fase, tá? Porque como o sal ele foi dissolvido, nós só vamos ver ali um líquido.
mas lá dentro nós temos dois componentes, que é a água e o sal. Agora, para esse copo aqui do lado, nós temos quantas fases e quantos componentes? Esse coloridinho aqui. A fase é aquilo que nós conseguimos ver, os componentes nem sempre, tá certo? 7 fases e 7 componentes. Segundo o Adson, mais alguém? Pronto. Vai ter, nesse caso, 10 fases, 9 fases, 9 componentes, eu acho, segundo o Janderson, 10 fases, Maria Eduarda. Vamos contar, né? As fases realmente é tudo isso que nós conseguimos ver. Como aqui não está dizendo quais são os componentes, ou seja, pode ter mais componente do que fase, então a mesma quantidade de fase vai ser a de componentes. Então vamos lá. Cadê a setinha? Aparece, minha filha, aqui. Uma fase, duas fases, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fases. Então, como nós não conhecemos componentes, não sabemos se tem alguma mistura aqui, nós temos 10 fases e 10 componentes. Mas vocês que falaram 7 fases, 7 componentes, 9 fases, 9 componentes, pensaram no raciocínio correto, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? E aí, só lembrar que a fase é tudo aquilo que a gente consegue ver e contar. E os componentes, na verdade, não. Vai depender ali da mistura, porque eles podem estar misturados ou não. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, pensando nisso, nós vamos ter os sistemas homogêneos e heterogêneos. Os sistemas que apresentam uma única fase, lembra lá, são sistemas homogêneos ou monofásicos. E o sistema que apresenta mais de uma fase é chamado de heterogêneo. E ele pode ser chamado de bifásico, trifásico. Mas essa nomenclatura mono, bi, tri, não é algo muito pertinente, não. É só para descrever mesmo. O importante é nós sabermos que os sistemas homogêneos são aqueles que apresentam uma única fase e o sistema heterogêneo que apresenta duas ou mais. Então, vamos só retornar aqui. Esse copo, primeiro aqui, que nós adicionamos sal, ele dissolveu. Ele é homogêneo ou é heterogêneo? É um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Podem abrir o microfone e falar ou digitar aí no chat. Homogêneo. Muito bem, é um sistema homogêneo, porque ele apresenta uma única fase, e nós sabemos que ele tem mais de um componente. E mesmo que ele só tivesse um componente, ele seria, como é que se diz? Homogêneo. E esse outro do lado? Heterogêneo, muito bem, Watson. Aqui eu já falei. E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aquele copo ali só tem uma fase, e então é uma mistura homogênea. O ouro, realmente o ouro, ele é uma mistura homogênea. É um componente, é um sistema homogêneo, ali aquelas ferragens. E já aqui embaixo nós temos a água com areia, a água, areia e óleo, são tudo heterogêneos, sistema heterogêneo. E aí a mistura. A mistura é constituída de dois ou mais componentes, ou seja, se só tem água, não é a mistura, mas isso aí fica. Deixa pra lá, isso aqui é outra coisa que eu ia acabar embananando tudo. A mistura é constituída de dois ou mais componentes que estejam de alguma forma unidos. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos a água se misturando com um pozinho azul, pode ser um fosfato de cobre, talvez, que é usado para limpar a piscina, não sei, né? Eu estou supondo. E aí, perceba que ele ficou ali homogêneo. Então, essa característica é a característica da mistura, porque ali está tendo uma interação. Já do outro lado, a água e o óleo, eles estão juntos, mas não estão tendo interação. Então, não é correto dizer que ali nós temos uma mistura, mesmo que isso é muito comum, ou seja, é muito comum que as pessoas falem mistura heterogênea, mas se eles não estão interagindo, não cabe, seria um termo incorreto falar em sistemas heterogêneos como mistura. Tranquilo? O sistema homogêneo com um ou mais componentes são aqueles chamados de misturas homogêneas, que é o caso do sal dissolvido na água.
O termo solução também é usado para designar esse tipo de sistema. Então, quando falar em mistura, em solução, é porque aqueles componentes estão interagindo e estão formando uma única fase, por exemplo. E o sistema heterogêneo, a mistura heterogênea, que não é muito correto, mas vocês vão ouvir falar, é quando tem ali dois componentes que não interagem entre si. E aí, como nós vamos separar esses componentes? Os sistemas heterogêneos e homogêneos. Primeiro, nós vamos começar pelo mais fácil, que é o sistema heterogêneo. Os sistemas heterogêneos são mais fáceis de separar. E aí tem os processos mecânicos, que são aqueles que necessitam de uma ação mecânica. Por exemplo, girar a baia, que é esse instrumento que o homem está ali, faz com que os sólidos mais leves saiam dessa baia, desse objeto, e o sólido mais pesado fica ali, geralmente utilizado na mineração de ouro. Já como o ouro ele é mais denso, ele acaba ficando dentro da baia e a areia acaba saindo. Então, esse é um processo mecânico utilizado para a separação. Bem como nós podemos pensar em processos físicos também. Por exemplo, aqui, digamos que nós temos uma mistura homogênea, água e sal, mas ali nós sabemos que tem muito sal, então vai ficar uma mistura heterogênea, porque aquele sal vai ficar no fundo. E aí nós queremos separar. Então nós aquecemos aqui a água com sal, que vai virar um vapor, mas só vai virar um vapor a água, porque ela tem uma temperatura de ebulição maior inicialmente. E aí, quando a água passar nesse condensador, que geralmente é frio, tá? Ele é revestido aqui com água ou com algo que resfrie esse ar. E aí, aqui nós vamos ficar com a água e o sal ele vai ficar aqui, porque o sal ele necessita de uma temperatura muito alta para poder evaporar. Esse é um processo físico, ou seja, que envolve os estados físicos para poder fazer a separação. Ou seja, os procedimentos, os os sistemas heterogêneos podem ser separados assim também. Separando os processos de um sistema heterogêneo, os componentes de um sistema heterogêneo, com exemplos mecânicos. Nós temos ali o coador do café, onde nós separamos aqueles grãos, ou aquela partezinha do café que não serve mais e que nós não vamos ingerir, né? Um filtro de água, aquele filtro de barro, ele vai ter aqui uma vela que vai pegar as partículas sólidas ou algumas impurezas vão ficar nela, então esse é um processo mecânico que vai estar fazendo essa separação. Esse aqui já é no laboratório, quando nós temos uma mistura heterogênea aqui no becker, nós colocamos um papel filtro para fazer a separação. Esse aqui é o bastão que vai nos ajudar a guiar o líquido. E aqui nós temos um funil. Então, a parte menos densa fica aqui e a mais densa fica aqui no becker, que é um copinho, tá? Outro exemplo dessa separação mecânica, que é a decantação. Aí, tinha um nome aqui, eu não falei. A filtração, que é esse aqui, que é o processo de fazer uma filtragem. Então, você pode filtrar com um filtro, que é o caso aqui do café, pode filtrar por meio de um equipamento mais elaborado, que é o caso da vela no filtro de barro, ou nesse esqueminha aqui, que geralmente é utilizado no laboratório. E aqui nós temos a decantação, que é quando nós esperamos a parte mais densa do líquido ficar lá embaixo, como o caso aqui do suco de maracujá. Perceba que essa parte aqui de cima vai subindo para cima, porque é a parte menos densa, que é menos densa do que o líquido. E aí o líquido vai ficando embaixo e essa parte menos densa vai ficando em cima. E aqui o mais denso vai se acumulando embaixo. Aqui é aquilo que são óleos. Então nós temos aqui um tipo de óleo e aqui outro tipo embaixo. E aí o mais denso ele acaba ficando embaixo. E aí a gente faz a separação. No laboratório nós temos essa torneirinha para nos ajudar, né? A gente abre ela até essa parte de baixo descer todinha e fecha. Pronto. Fizemos a separação. Levigação vai ser exatamente parecido com o que aquele homem estava fazendo lá no começo do ouro. É quando você tem ali sólidos mais leves que vão boiar, por exemplo, o feijão, quando tem um feijão estragado, uma coisa assim, ele não fica boiando, a gente vai e retira. A mesma coisa aqui. Por meio da água, a gente vai retirando as impurezas mais leves. Esse é o procedimento, é o processo de levigação.
Temos aqui a peneiração, que como o próprio nome já diz, você vai pegar uma peneira e vai fazer essa separação. Vai separar o sólido maior do menor, ou até mesmo um líquido de um sólido, se for o caso. Pode ser feito também. A destilação, que aí vai envolver os estados físicos, né, de temperatura para poder você fazer essa separação. Então, vai depender dos materiais que estão ali junto, dos componentes. Vai ter um componente que vai ter maior temperatura de ebulição, ou seja, ele é líquido e vai passar para o gasoso com a temperatura maior. Então, esse vai demorar para o estado gasoso. E aqueles que são que têm uma temperatura de ebulição menor, ou seja, passam do estado líquido para o gasoso mais rápido, serão os primeiros a serem separados. Então, é o mesmo esquema que eu falei lá no começo. Você vai colocar toda a substância aqui, vai aquecer, e a substância com a menor temperatura de ebulição, ela começa a se tornar o gás. Cadê a seta? Meu Deus, sumiu. Começa a se tornar um gás e vai evaporando. No condensador, como ele tem a temperatura menor, vai fazer com que esse gás ele resfrie e volte a ser líquido, né? Vai fazer uma condensação e vai ser depositado aqui. Então você consegue fazer separação por meio da destilação. Isso aqui é o destilador mais profissional, geralmente em empresas de cachaça, cervejaria, esses lugares que fazem essa destilação com bebidas, tá certo? Empresa de álcool. A liquefação é você pegar dois gases, dois ou mais, submetê-los a uma pressão que vai fazer com que aquele gás de menor vai fazer com que um dos gases se torne líquido e você consegue colocar ele dentro de um recipiente, que é no caso dos isqueiros, o botijão de gás, tranquilo? E aí agora uma revisãozinha, vamos lá. Agora vocês respondem. Primeira questão. Qual é a diferença entre componentes e fases de um sistema? E exemplifique. Se ninguém responder, eu vou começar a citar o nome, tá certo? Então vamos lá de livre, espontânea pressão. Quem responde? Qual é a diferença de componentes e fases? Pronto, pode falar, Daisy. Os componentes são as substâncias que tem, as fases são as fases, que cada um. O processo, eu acho que cada um passa. É isso? Ok, tá quase, tá quase. Você poderia dar um exemplo? Por exemplo, o que o senhor deu foi do copo com água e o sal. Certo, Poderia ser um exemplo? certo. Mas aí, qual desses é a fase, qual é o sistema? Os componentes é o sal e a fase é quando acho que o sal dissolve na água. Bacana. Tá boa a resposta. Outra pessoa quer dar outro exemplo? Maria Eduarda. Fase é aquilo que podemos ver. Componentes são as misturas. Tá. Jandson. O componente são aquilo que dá para ver e a fase é a mistura. Beleza, tá bom. Vocês estão indo bem. Faltou só dar um exemplo. Você, Eduarda e Jandson, mas tá tranquilo. Vamos para a segunda pergunta. Qual a diferença de um sistema aberto, fechado e isolado? Ou seja, qual é a diferença entre esses três sistemas? Você fala a diferença e um exemplo. Pode ser qualquer pessoa, viu? Sem no estresse. Vai começar o centro espírita, é? Tem alguém aí? Vou começar pela lista que aparece aqui, tá? Jonas, diga lá, qual é a diferença entre os três sistemas? Aberto, fechado e isolado. Pensamento cama. Calma, homem. Ah, tá bom. Diga lá, Jonas. Qual é a diferença de aberto, fechado e isolado? Assim, eu acho que um sistema aberto é um sistema que pode ocorrer com vários componentes. Já um sistema isolado é que só daria certo com um componente específico. Não,
Não, porque você pode fazer, por exemplo, estudar o café num sistema aberto, num sistema fechado, num sistema isolado. Tá entendendo? Pronto. Maria Eduarda deu alguns exemplos, mas aí qual é a diferença? Aberto pode ter misturas, isolado não tem mistura, fechado não lembro. Na verdade, a mesma mistura você pode analisar em qualquer um dos sistemas, tá? Vai depender muito do que é que você quer analisar. Jamile, sistema aberto, troca de materiais, energia. Sistema fechado, só troca de energia. Sistema isolado, não há troca de energia nem de materiais. Ok. Agora, os exemplos. Maria Eduarda falou que o aberto, um copo, bacana. Fechado, uma garrafa, massa. Faltou só o isolado, Maria Eduarda. O aberto pode ter uma modificação no conteúdo. Pode sim, realmente. E aí, mas dependendo do que nós vamos fazer nos outros sistemas, também pode modificar, mas vai modificar somente o que tem ali dentro. Não vai modificar devido a interferências externas, né? E aí, falta o quê mesmo? Só um exemplo de sistema isolado. Uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica. Muito bem. Vamos para a terceira pergunta. Qual a diferença de um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo? O homogêneo que só tem uma fase e o heterogêneo que tem mais de uma. Bacana. Um Alguém exemplo agora. adicionaria mais alguma coisa? Você pode adicionar mais alguma coisa? Tipo, por exemplo, o homogêneo tem mais alguma característica para nós identificarmos? Que tem uma mistura e que, tipo, a gente adiciona dois componentes e um desses componentes a gente não consegue ver. Muito bem, tem uma mistura, ou seja, os componentes que estão ali, eles estão interagindo. Muito bem. Seria conveniente utilizar a expressão mistura heterogênea para designar um sistema constituído de água e areia? Ou seja, está correto, assim, utilizar a mistura heterogênea para a água e areia? Eu acho que não, professor. Porque não Não. ocorre a mistura. Isso, não ocorre a mistura, não ocorre uma interação. Para utilizar, na verdade, o termo mistura ele não deveria ser associado com a palavra heterogênea. Porque quando nós falamos de um sistema heterogêneo, é um sistema que ali não tem interação. Tranquilo? Quem colocou sim, deu para entender essa resposta? Ah, tá, deu, pronto, beleza. Vamos seguir o baile.